Amém, glória a Deus. Hoje é 12 de junho de 2015, são 11 horas da manhã. Nós estamos aqui na sala de aula da Faculdade de Teologia Nacional. Hoje é 12 de junho, nós estamos no primeiro semestre de 2015. Nós estamos abrindo aqui a 8ª apostila, que fala sobre a teologia pastoral. A teologia pastoral também ela é conhecida como pastorania. Seu nome técnico deriva do latim. Trata-se de um dos ramos da educação teológica que se preocupa com os labores pastorais teóricos e práticos. A prioridade é dada à vida espiritual, pessoal do indivíduo que está sendo treinado ao seu treinamento nas escrituras sagradas, ao desenvolvimento da sensibilidade às necessidades das pessoas, às habilidades com as quais poderá servir ao próximo, ao lado prático do ministério para com os enfermos e outros, em cooperação em atividades sociais e legais, a administração de cultos normais e especiais, como também a ordenança, casamento, funerais, cerimônia cívica, etc. Acima de tudo, isso pregar e ensinar, que é um dos aspectos mais importantes desse treinamento. O ministro vive no mundo de aspectos diversificados. Em todos esses aspectos, ele necessita exercer seu ministério com integridade. Primeiramente, o ministro vive num contexto espiritual onde Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 3:8. Nesse contexto, há 3 coisas para serem observadas. Primeiro, o ministro conta com a presença do Senhor. Mateus 28:12-19. Segundo, a alma imortal do homem deve ser restaurada em seu alvo. Romanos 1:16. Em terceiro lugar, o ministro tem um inimigo que não se cansa. Efésios 6:10-13. 1 Pedro 5:8. O ministro também vive em uma sociedade da qual ele também é cidadão como todas as pessoas. Ele tem responsabilidade cívica, as quais deve cumpri-la. Nesse contexto social, há muitas religiões. O ministro tem o dever de pregar o evangelho completo, sem atacar ninguém, e nem ser parcial com a palavra de Deus. Finalmente, o ministro vive no contexto institucional, sendo o governo a principal instituição. A vigilância no relacionamento com as instituições para ser um exemplo constante e não se curvar a expressões, profissões ao suborno, nem ceder a qualquer atividade ilícita, com o objetivo de proporcionar maior compreensão de responsabilidade e missão do Ministério Pastoral, que este texto foi elaborado. Primeiro, o indivíduo chamado para o ministério. Deus chama homens para as mais diversas atividades no seu reino, e como ele é soberano na maneira de fazer as suas coisas, não tem um método único para efetuar a chamada, porém tem um método para cada chamada. A definição da chamada pode ser vista como a implantação da intenção divina dentro do coração da pessoa. Método direto e indireto. Houve pessoas que foram chamadas diretamente pelo Senhor, são os casos de Noé, Gênesis 6:3, Deus o chamou para construir uma arca. Abraão, Gênesis 12:1, Deus o chamou para peregrinar. Moisés, Êxodo 3:10, Deus o chamou para libertar e guiar o seu povo. Samuel, 1 Samuel, Deus o chamou para julgar Israel, juiz. Davi, 1 Samuel 16, Deus o chamou para reinar sobre o seu povo. Isaías 6, Deus o chamou para profetizar para o povo. Os apóstolos, Marcos 4:3, que o Senhor chamou para prepará-los para o ministério. Paulo, Atos 26:19, o Senhor chamou para evangelizar os gentios. Houve pessoas que foram chamadas indiretamente ou por um método indireto que pode envolver pessoas como também circunstâncias.
José, Gênesis, Deus o chamou para enfrentar as covas da vida até chegar ao lugar que deveria ocupar. Josué, Números 27, 18. O maior exemplo de discipulado do Antigo Testamento chamado para auxiliar Moisés e depois substituí-lo. Timóteo, Atos 16, 1-4. Separado por Paulo para a obra missionária, tornou-se o maior cooperador do apóstolo. Romanos 16, 21. Ministério não é profissão. Ao citarmos algum exemplo do Antigo Testamento, fica claro que o ministério não é uma profissão. Na Antiga Aliança, o sacerdote era privativo dos filhos de Arão e os profetas eram chamados pelo Senhor diretamente. No Novo Testamento, o ministério é um dom. Ele mesmo dá. Efésios 4:11. A certeza da chamada. A certeza da chamada de Deus faz o servo do Senhor superar obstáculos considerados impossíveis. Veja as lutas de Moisés com o povo no deserto. Número 12, 1, 16, 14, 9, 16. A perseverança de Paulo e sua determinação em cumprir o seu ministério. Atos 14, 19, 22. A chamada e missão. Chamada é acompanhada de uma missão. Ninguém que é chamado pelo Senhor anda por aí batendo no ar sem saber o que fazer. A chamada tem características específicas. O Novo Testamento apresenta as segundas características. Divina. Não é uma incumbência dada por uma convenção ou igreja. Deus chama a igreja e reconhece a presença do dom e o ministério ordena. Se não houver uma ação divina, não haverá o dom e não haverá o ministério. Pessoal, Deus tem o ministério certo para a pessoa certa e até o lugar certo em alguns casos. Deus é soberano e onisciente, só Ele pode saber essas coisas. Soberana. O servo do Senhor, ao ser chamado, deve aceitar com humildade a abnegação, reconhecendo isso como um ato de conhecimento deste Deus soberano. Tem que confiar no Senhor, ainda que algumas coisas lhe sejam muitas claras. Isaías 55, 8, 9, 1 Coríntios 2, 16. Definitiva. A chamada para o ministério é definitiva. Aquele que é chamado não pode impor condições. Pelo contrário, deve agradecer a Deus o privilégio de ser chamado. Lucas 9, 57, 62, 1 Timóteo 1, 12, 13. O ministério conforme o Novo Testamento. O Novo Testamento dá ênfase ao ministério em virtude de sua importância na expansão, edificação e aperfeiçoamento da Igreja de Cristo. Efésios 4, 15, 16, Romanos 12, 4. O conteúdo do ministério. Nesse conteúdo está aquilo que é de competência divina e que é de responsabilidade do ministro chamado. A vocação. O ministério não é uma profissão e os ministros não são profissionais, empregados, fruto de uma decisão humana. Nem são como um sacerdote separado por herança familiar. São pessoas vocacionadas por Deus com um propósito. 2 Coríntios 4, 6, 7. Portanto, o ministério não deve questionar sua chamada. O ministro não deve questionar sua chamada, mas aceitá-lo como um privilégio. Não havendo uma chamada, não haverá ministro. Capacitação. Essa capacitação não é aquela que vem como resultado da dedicação, da aplicação, que falaremos mais adiante. Aqui nós nos referimos ao que o Senhor dá. Paulo sintetizou isso, 2 Coríntios 3, 5, 6. A capacidade que vem de cima. Vem isso, nenhuma cultura será suficiente para atender às questões difíceis do ministério. Deus nos capacita, assim como faz com os seus discípulos, e com Moisés. Lucas 9, 1, 2, Êxodo 4, 1, 12. Comissão. Todos os cristãos recebem a responsabilidade de pregar o Evangelho, mas o ministro recebe uma missão específica. Ele tem um trabalho a fazer. Não se pode aceitar um obreiro que anda de lado para o outro lado, sem definir seu ministério. Romanos 1,
Todos os cristãos recebem a responsabilidade de pregar o Evangelho, mas o ministro recebe uma missão específica. Ele tem um trabalho a fazer. Não se pode aceitar um obreiro que anda de um lado para o outro sem definir seu ministério. Autoridade. Deus delega poder àqueles que são chamados para executar sua missão. Paulo reivindica sua autoridade para repreender os faltosos e presunçosos da igreja de Corinto. 2 Coríntios 3,10. A grande segredo da autoridade está em usar com temor e reverenciar o poder do nome de Jesus. Atos 3,6, 4,10, 9,34, 10,18. Objetivo do ministério. A principal tarefa do ministério neotestamentário é a comunicação da palavra de Deus. Os 12 apóstolos foram chamados para pregar o Evangelho. Marcos 3,14, Lucas 9,2, Atos 10,45. A grande comissão é uma ordem expressa para todos, em qualquer tempo, em qualquer lugar. A comunicação da palavra de Deus se realiza de 3 maneiras. Mateus 4,23, 9,35, Lucas 4,17 e 19. Jesus praticou esses princípios. Jesus praticou e seus discípulos seguiram. Atos 5,12, 42, 6, 2, 4. Pregação, ensino e milagres. A pregação tem o dever de anunciar a palavra de Deus na pessoa de Cristo como o único Salvador que para a salvação dos homens há um preço que só ele poderia ter pagado. A pregação tem a intenção de alcançar as emoções das pessoas, levando-se aos pés de Cristo. Ainda na pregação se pode ter testemunha da grandeza do poder de Deus em efetuar curas e livramento, contanto que o testemunho obedeça os seus objetivos, glorificar a Deus e relatar um fato a edificar a fé dos que ouvem. Ensino. O ensino é diferente da pregação. Ele visa alcançar a mente da pessoa, fazendo raciocinar, enquanto que a pregação é como falar pelo rádio. Uns ouvem, outros não. O ensino é como telefonar. É um contato direto e pessoal que se espera uma resposta. Jesus ocupou a maior parte do seu ministério em ensinar, e a igreja primitiva fez o mesmo. Cooperação de milagres. Os milagres aliviam as dores, opressões e angústias. Fazendo uma zoadinha. E angústias. Dos necessitados, como também revela o poder de Deus. Acima de tudo, confirma a palavra de Deus no ministério dos servos de Deus. Marcos 16, 20. Tipos de ministério. Os dons estão revelados em 3 dimensões nas Escrituras, com o objetivo de atender toda a necessidade da igreja e envolver todos os membros do corpo de Cristo. Dons de serviço cristão. Romanos 2, 4, 8. Nesses dons edifica o cristão como indivíduo. Eles atuam a favor do crente como membro individual do corpo de Cristo. Dons de manifestação do Espírito. Esses dons edificam a igreja como corpo. São dons exercidos na congregação, parte a edificação de todos. Dons ministeriais. São dons em forma de homens que Deus dá à igreja para o seu aperfeiçoamento. Apóstolos literalmente enviados. Há 3 tipos de apóstolo. Apóstolo enviado pelo Pai, Jesus. O apóstolo enviado por Jesus, os 12. O apóstolo enviado pelo Espírito Santo. Deus diz, profeta, e apóstolo diz, enviarei. O termo apóstolo, enviar como propósito particular. Nunca menciona o termo apóstolo depois de os discípulos regressarem na sua missão com êxito. Paulo faz diferença entre os 12 e os demais apóstolos. Tiago, irmão do Senhor, que antes era discípulo, os demais apóstolos, Silas e Timóteo. Andrônico e Júlia. Os 12 são o estabelecimento inicial da igreja e aparecem como fundamento em Apocalipse. Mesmo quando estavam os 12 com o Senhor, ele enviou os 70, dando a entender que havia um sistema mais abrangente em relação ao mundo da missão apostólica. Requisito para o apostolado.
Nos registros de Mateus e Lucas, não podemos perceber os requisitos, porque foi uma escolha de Jesus depois de uma noite de oração. Por certo, o Espírito Santo deu a ele a orientação dos nomes que deveriam ser escolhidos, como fez mais tarde com a igreja primitiva. Mas em Atos 15, 26, nós começamos a ter revelados os requisitos para o apostolado. Por causa da traição de Judas, foi considerado necessário pelos apóstolos colocar outro para ocupar aquele ministério. De Judas foi dito que ele teve a sorte naquele ministério. Sorte aqui é equivalente ao privilégio. A Judas desprezou esse privilégio, recebendo a punição que lhe coube. Agora é necessário outro, porque também estava profetizado que alguém ocuparia o seu lugar. Outro que ocuparia esse ministério tinha que ter tido convivência com Jesus, o apóstolo, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado ao céu. Tinha que ser testemunha da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tá bom, estou cansada.